Olá, estudantes do 9º ano! Eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo, vamos falar sobre material genético, DNA e genes. O objetivo desta aula: compreender que a maior parte do material genético está armazenado no núcleo das nossas células. Conhecer as estruturas de molécula de DNA, ácido desoxirribonucleico, e conhecer a estrutura da molécula de RNA, ácido ribonucleico. E vamos entender os conceitos de cromossomos, onde estão os nossos materiais genéticos, e também dos genes. Vamos observar essa imagem. O que significa esta imagem? Vocês já viram esta figura? Essa estrutura propriamente falando? Por que ela é tão importante? E o que ela carrega? Aqui, pessoal, nós temos uma estrutura de DNA. E o que ela carrega? Ela carrega toda a nossa informação genética, toda a informação herdada pelos nossos pais. Em 1953, esses dois senhores aqui na tela, Francis Crick e James Watson, concluíram que a molécula de DNA é uma longa molécula. E eles concluíram que ela é formada por duas fitas. E essas duas fitas, elas são enroladas em torno do seu próprio eixo, como se fosse uma escada daquelas tipo caracol. Talvez alguém tenha uma dessa em casa, né? Tendo assim, então, a formação da estrutura de uma dupla hélice. Aqui, olha, pessoal, o material genético dos seres vivos, então, é o DNA, ácido desoxirribonucleico. Ele é uma molécula presente no núcleo e carrega todas as nossas informações genéticas, aquelas informações hereditárias, o que herdamos dos nossos pais. E aqui, então, nós temos um modelo deste DNA. Essa molécula de DNA, ela é constituída de diversas subunidades. Então, vamos prestar bem atenção nesse slide. Os nucleotídeos, cada nucleotídeo de DNA, ele é formado por bases nitrogenadas. Então, aqui, ó, simbolizado aqui em amarelo. Então, essas bases nitrogenadas são 4: adenina, timina, citosina e também a guanina. Bases nitrogenadas, mais uma vez. Adenina, representado apenas pela letra A. Timina, representado pela letra T. A citosina, representado pela letra C. E a guanina, representado pela letra G. Fica fácil, porque é a primeira letra de cada uma delas. Então, fica fácil da gente decorar. Pela pentose, que está simbolizado aqui em vermelho. O que é a pentose? Pentose é açúcar, né? Desoxirribose. E também pelo fosfato, que está representado aqui em azul, que é um radical de ácido fosfórico. Então, esse conjunto de fosfato, pentose e bases nitrogenadas são chamados nucleotídeos. Então, os nucleotídeos é a formação, o conjunto desses elementos aqui: fosfato, pentose e bases nitrogenadas. Os dois filamentos que constituem o DNA, então os dois filamentos são esses aqui, ó. Este é um e esse aqui é outro, ok? Eles vão enrolando, eles enrolam-se um sobre o outro, assim eles vão unindo e através, né, temos as pontes de hidrogênio. Aqui, ó, entre eles tem as pontes de hidrogênio, ok? Então, nós temos as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina,
ok? Entre eles, aqui, as pontes de hidrogênio, ok? As pontes de hidrogênio são formadas entre os pares de bases. Então, adenina, timina, citosina e guanina, ok? Então, olha aqui, nós temos em azul os fosfatos, pentose e aqui nós temos as nossas bases nitrogenadas e entre elas as pontes de hidrogênio. Acompanhem comigo essa atividade. Na aula de ciências, a professora Ariane, demonstrou como é a estrutura, como é a estrutura da molécula de DNA. Observando o esquema, esse esqueminha aqui, os números 1, 2 e 3, observem as formas geométricas, representam, respectivamente, quais estruturas de DNA que a professora acabou de explicar para vocês. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, nono ano, conseguiram resolver essa questão? Eu espero que vocês tenham seguido a minha dica. Então vamos lá. A professora vai voltar um pouquinho, 3 slides aqui, para daí voltar na pergunta, ok? Então acompanhem, por favor. Então aqui, conforme a imagem, nós temos aqui o círculo, está representado pelo fosfato. Em vermelho nós temos a pentose, em amarelo nós temos as bases nitrogenadas. Vamos ao exercício. Então vamos lá. Na aula de ciências, a professora Ariane demonstrou como é a estrutura da molécula de DNA. Observando este esquema aqui, os números 1, 2 e 3 representam, respectivamente, quais as estruturas de DNA. Então, o número 1 está representado pelo fosfato, que lá na imagem anterior estava em azul. O número 2 está representando a pentose, que lá no slide anterior estava representado pela corzinha vermelha. E o número 3, que estava representado pela cor amarela, é a base nitrogenada. E quem são as bases nitrogenadas que a gente aprendeu hoje? Adenina, guanina, citosina e a timina. Eu espero que vocês tenham acertado.
O RNA, que é o ácido ribonucleico, é uma molécula da cadeia única. O que significa isso? Então, quando nós falamos de DNA, nós aprendemos que o DNA dupla hélice, então uma fita dupla. O RNA é uma fita única, só tem um lado, então ela não vai encontrar outra, tá? Também é formada por nucleotídeos. Quem são os nucleotídeos? Que a gente acabou de ver no exercício anterior. Fosfato, pentose e as bases nitrogenadas. Não esqueça, então esse conjunto são os nucleotídeos. Ele é produzido no núcleo celular a partir de uma das fitas de uma molécula do DNA. Então acompanhem com a professora. Aqui, nesta imagem, nós temos o DNA. DNA, fita dupla, chamada também de dupla hélice por ser espiralado. O RNA é uma fita única, então essa fita única ela vai ser formada a partir dessas fitas de DNA, ok? Mas RNA, fita simples ou única e DNA, fita dupla, ok? E qual é a função? A função é fazer uma síntese de proteínas. O que significa síntese de proteínas? Vocês sabem? Produção de proteínas. Vamos lá. Aqui nós temos mais uma imagem. DNA e RNA. Para ficar fácil para vocês. DNA, fita dupla, RNA, fita simples. Cada nucleotídeo de RNA é constituído por base nitrogenada. Já vimos isso hoje, porém, teremos aqui uma mudança. Vai acontecer aqui, ó. Tem uma pessoinha nova aqui, ó. A uracila. Então, nós vamos ver as bases nitrogenadas. Adenina, representado pela letra A. Guanina, representado pela letra G. Citosina, representado pela letra C, e ali a gente já tem em negrito um diferencial, a uracila, representado pela letra U. Pentose, né, que são os açúcares, e aqui nós estamos falando de RNA, então é uma ribose. E o fosfato, ok? Observem o que temos de diferente do DNA além da fita. Então, além da fita, muda a base nitrogenada. No DNA, nós tínhamos timina. No RNA, nós temos uracila. Troca-se, então, a timina pela uracila. Quais são as diferenças entre DNA e RNA? Então, nessa imagem, nós temos aqui as diferenças entre DNA e RNA. Então, no DNA, os açúcares são desoxirribose, no RNA é a ribose. As bases nitrogenadas, então no DNA tem a timina no lugar da uracila e no RNA tem a uracila no lugar da timina. E qual é o formato, né? Então, o formato do DNA é essa dupla hélice, essa fita dupla. E o formato do RNA é uma fita única. Essas informações são de extrema importância para darmos continuidade ao nosso conteúdo. Assim, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem no caderno de vocês, ok?
Espero que vocês tenham copiado a tabela. Vamos continuar a nossa aula. Nós temos os genes. Os genes são unidades de informação hereditária, daquelas informações que nós recebemos dos nossos pais, que formam os cromossomos, que são formados por uma sequência de pares de bases nitrogenadas, adenina, timina ou citosina com guanina. Aqui, só para falar para vocês, adenina e timina, a ligação será sempre assim, A com T ou C com G, citosina com guanina, sempre assim. São eles que determinam tanto as características próprias da espécie humana, quanto as características próprias de cada indivíduo. Então, por isso que tem o diferencial, né? Cada indivíduo um diferente do outro. Então, aqui nós temos o DNA, este DNA, então aqui ele está alongado, vamos dizer assim, e ele está dentro deste cromossomo, que é mais compactado. Então, aqui, falando novamente, utilizando essa imagem. Então, os cromossomos, eles são corpúsculos compactados que carregam informações genéticas. Cada cromossomo é constituída por uma longa e linear molécula de DNA que está associado a proteínas. Então, aqui, as bases nitrogenadas, açúcar e fosfato, fazendo essa ligação, essa dupla hélice, que é o nosso DNA, ele vai se compactando até dar a formação do cromossomo. Ser humano, nós, seres humanos, possuímos 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos. Cada um de nós recebemos as informações genéticas, metade pai, metade mãe, 50% de cada um. Então, 23 desses cromossomos serão recebidos da nossa mãe, 23 serão recebidos do nosso pai. Cada par de cromossomos, então, é composto de inúmeros genes. Aqui nesta imagem, nós temos uma imagem de um óvulo sendo fecundado. Então, o óvulo da nossa mamãe, com 23 cromossomos, o espermatozoide do nosso papai, a partir do momento que teve a fecundação, temos então 46 cromossomos. Vamos à nossa segunda atividade. Sobre a diferença da estrutura, composição da função dos ácidos nucleicos das moléculas de DNA e RNA. A professora passou os seguintes itens. Então, estrutura de dupla hélice, número 1. Número 2, cadeias simples. Composição, 1, presença de uracila. Número 2, presença de timina. Função, letra A, síntese de proteínas. Letra B, transcrição gênica. Então, lá vai a pergunta. Quais são as características do ácido ribonucleico, RNA? Um tempinho para vocês encontrarem essa resposta. Vamos lá!
Falando então, pessoal, de ácido ribonucleico, vamos à resposta. Então, falando de estrutura, seria o 2. O RNA é formado por uma cadeia simples ou uma cadeia única, ok? A composição, presença da uracila, porque nós estamos falando do RNA. E a função dele, o RNA é responsável pela síntese de proteínas. Espero que vocês tenham acertado, hein? Então, o que vimos nesta aula? O material genético está armazenado no núcleo celular, lá dentro do núcleo das nossas células. A estrutura da molécula do DNA, fita de dupla hélice, a estrutura de molécula de RNA, fita simples, né, uma fita única, e os conceitos de cromossomos e genes. Neste vídeo, nós falamos então sobre material genético, DNA e genes. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!